Bem-vindos ao Electrified. Sou Dylan Loomis, seu apresentador. Tenho uma rápida atualização ao final deste vídeo. Estou passando por uma transição de carreira e quero acrescentar um pouco de contexto. Faz tempo que apareci na câmera e hoje, pelo que quero compartilhar, achei uma boa ideia. Vamos direto ao assunto. Primeiramente, temos essa conta, JMajotP, que já fez algumas boas pesquisas no passado, dizendo que agora aquele limite de 2.500 por ano que pode se aplicar ao Cybercab porque ele precisa de isenções específicas. Bem, essa conta agora está dizendo que não é o caso. E então Sam Basher foi lá e compartilhou, dizendo que parece que a Tesla poderia produzir e lançar os Cybercabs acima do limite de 2.500 unidades se o veículo cumprir totalmente todas as FMVSS aplicáveis. Antes mesmo de comentar sobre isso, quero dizer que estou bastante confiante de que a Tesla já teve conversas aprofundadas com a NHTSA e os reguladores sobre o que exatamente será exigido do Cybercab. A realidade infeliz é que a Tesla não nos tornou, o público, cientes dessas conversas. Então estamos todos aqui tentando interpretar todas essas regulamentações, e esse é exatamente o problema. Tudo isso se resume à interpretação. E as afirmações que Gemma e o CERN estão fazendo não são inerentemente erradas, mas o que precisamos perguntar é se as conclusões são precisas. E só para deixar claro, nada do que Gemma está dizendo aqui é novo. Não houve nenhuma nova legislação ou algo assim. Ele está apenas interpretando algo que aconteceu lá em 2022. E não se esqueça, no ano passado, NHTSA realmente atualizou esse processo de isenção. Você deve se lembrar de nós falando sobre aquelas revisões da parte 555. No entanto, isso não muda aquele limite, os 2.500 veículos por ano, mas aquelas revisões da parte 555 foram uma forma de facilitar algumas dessas aprovações para veículos que não estavam em conformidade. E no fim das contas, a questão se resume a saber se o Cybercab está em conformidade ou não. E para complicar ainda mais, as FMVSS foram escritas assumindo que teríamos motoristas humanos e controles manuais. Então, neste momento, para veículos que não possuem esses itens, até que essas regulamentações sejam atualizadas e esclarecidas, ainda existe um certo nível de ambiguidade. Mas, novamente, a afirmação que Gemma e CERN estão fazendo é que se esses determinados controles não existirem, ou seja, volante e pedais, então certas regulamentações das FMVSS na verdade não se aplicam. E para tentar manter isso simples, só saiba que temos regulamentações da série 100 e regulamentações da série 200. NHTSA, em 2022, fez um trabalho para alterar as regulamentações da série 200, e foi no ano passado que fez mais um trabalho para alterar as da série 100. No entanto, é importante observar que, para as alterações da série 100, elas ainda estão em andamento, e até março deste ano ainda não foram finalizadas. Elas ainda estão na fase de proposta, o que significa que uma empresa como a Tesla, com o Cybercab, ainda pode precisar de isenções se não estiver em conformidade com esses aspectos da série 100. Então, novamente, a NHTSA está no processo de atualizar esses regulamentos das séries 100 e 200 para adicionar esclarecimentos sobre como veículos autônomos sem controles manuais serão tratados. Alguns já foram atualizados, outros estão em processo e alguns ainda não foram tocados. Além disso, Gemma e CERN estão corretos ao dizer que a decisão final em 2022 realmente alterou alguns regulamentos da série 200, para considerar veículos ADS sem esses controles manuais, adicionando o esclarecimento necessário. E realmente diz explicitamente que veículos projetados apenas para ADS podem não ter esses controles manuais e os padrões ligados a eles. Por exemplo, as normas FMVSS 203 e 204 na verdade não se aplicam se esses controles estiverem ausentes. Então, em resumo, esses padrões não se aplicam mais se os controles não existirem. Então, sim, essas isenções são apenas para veículos não compatíveis. E existe um caminho em que o Cybercab poderia se qualificar e evitar esse processo de isenção, o que significa que ele poderia evitar aquele limite anual de 2.500 unidades. Mas o meu ponto aqui é que não podemos esquecer dessas regulamentações da série 100 que, novamente até agora, ainda não foram oficialmente alteradas para adicionar essa clareza para veículos sem esses controles manuais. E no início deste ano, a NHTSA publicou um pedido de comentários intitulado Regulamentações de Segurança Veicular Vestigiais, já que a agência estava buscando opiniões sobre essas FMVS desatualizadas que estão dificultando a inovação. Mas, novamente, até agora, isso foi apenas um passo inicial e ainda não tivemos nenhuma mudança regulatória oficial nesse sentido. Então, infelizmente, continuará havendo confusão sobre isso, porque, no fim, não sabemos se o Cybercab atenderá a todos esses critérios. Não temos detalhes sobre a resistência a colisões e as escolhas específicas de produção e design que a Tesla está adotando. Além disso, todas essas escolhas serão interpretadas no final por uma organização como a NHTSA.
E não se esqueça, temos regulamentações tramitando no sistema agora, como o Self-Drive Act, que tem uma redação que pode aumentar esse limite de 2.500 para 90.000. Mas é verdade, a pesquisa que Gemma fez realmente prova que pode existir um mundo onde o táxi cibernético não estará sujeito ao limite de 2.500 unidades. Meu argumento principal é que não temos informações suficientes para afirmar com certeza se o táxi cibernético precisará dessas isenções e atingirá o limite de 2.500 unidades. E o código 30.113 dos Estados Unidos ainda está em vigor e não há nada que a NHTSA possa fazer para contornar isso. E bem aqui na subseção D, diz que um fabricante só é elegível para uma isenção se o secretário determinar que a isenção é para não mais que 2.500 veículos a serem vendidos nos Estados Unidos em qualquer período de 12 meses. E por enquanto, mesmo que seja apenas para algumas dessas regulamentações da série 100, esse limite ainda se aplicaria para isenções temporárias para recursos inovadores, que atualmente são para veículos equipados com ADS, novamente, sem controles manuais. E agora você pode ver pessoas por aí argumentando que, bem, se a Tesla simplesmente colocar esses cybertáxis em sua frota interna e não vendê-los para clientes, então eles podem fabricar quantos quiserem. Mesmo assim, não acho isso certo por esse motivo. 301.1.12a diz que nenhuma pessoa pode fabricar para venda, vender, oferecer para venda ou introduzir ou entregar para introdução no comércio interestadual qualquer veículo automotor que não esteja em conformidade com as FMVSS aplicáveis. Ou seja, a Tesla colocar um Cybercab não conforme nas vias públicas, mesmo que fosse por conta própria. Na minha opinião, a rede ainda constituiria uma introdução ao comércio interestadual, o que eu acho que ainda exigiria a necessidade de uma isenção. E assim traria o limite de 2.500 unidades. E aquele novo processo de isenção da parte 555 para veículos ADS, que é realmente o único caminho para chegar ao robotáxi comercial em grande escala no momento. Pelo que estou lendo, NHTSA está interpretando essas regras como aplicando essas limitações a frotas de propriedade do fabricante e ou à venda para terceiros. Acho que o melhor argumento para isso é a Neuro, pois afirmaram que seus veículos seriam operados apenas por eles, não vendidos. Mas no final das contas, a NHTSA ainda teve que conceder uma isenção da parte 555, e isso aplicou aquele limite legal de 2.500 veículos. Então, para concluir, eu não acredito que exista qualquer brecha para a própria frota Robotaxi da Tesla, ou seja, uma forma de evitar o limite de 2.500. Pelo que eu posso ver, a única maneira da Tesla evitar esse limite seria garantir que o Cybercab esteja totalmente em conformidade com os regulamentos das séries 100 e 200. E pelo que eu posso ver, os regulamentos da série 100 ainda não receberam a clareza necessária para definir como um veículo como o Cybercab será tratado e, em última análise, o que será exigido. E novamente, mesmo que tivéssemos essa clareza sobre quais são as regras, não temos informações sobre o que a Tesla está fazendo em relação à produção do Cybercab. Então, no fim das contas, são os órgãos reguladores como a NHTSA que vão decidir se a Tesla e o que eles fizeram do ponto de vista de fabricação realmente vão atender a esses novos regulamentos da série. A menos que seu criador de conteúdo favorito sobre Tesla tenha informação privilegiada, fazer afirmações dogmáticas sobre como isso acontecerá é exagero. Vocês sabem que prefiro uma abordagem cautelosa. Então, até agora, eu simplesmente tenho operado sob a suposição de que o Cybertáxi estará sujeito àquele limite de 2.500. A boa notícia é que temos legislação em andamento, estamos conversando e há outra audiência marcada para a próxima semana. Podemos ter certeza de que a Tesla sabe o que está acontecendo, está em contato com insiders e fará de tudo para obter as certificações necessárias. Mas para mim, até que essas regulamentações da série 100 sejam alteradas e essa clareza seja adicionada, ou até que a Tesla simplesmente diga que não vai estar sujeita ao limite. Com base em tudo o que está disponível, eu pessoalmente espero que ela esteja sujeita ao limite. Por favor, quero deixar claro que posso estar errado, pois há muita ambiguidade e muita coisa depende de interpretação com informações que não temos. Mas um salve para a Gemma por iniciar essa conversa e para o CERN por espalhá-la um pouco mais. Caso você tenha perdido, ouça o que Chris do Dirty Tesla acabou de dizer sobre o Robotaxi em Austin. Parece que nos últimos meses houve poucas novidades. Só alguns carros foram adicionados, mas o mapa e a lista de supervisores não cresceram, nem houve muitos novos carros. E é um pouco decepcionante ver como estava indo tão bem nesses primeiros meses, e agora está meio que, e você vê pessoas por aí dizendo que, a Tesla resolveu a direção autônoma, eles resolveram. E, de novo, não me entenda mal,
É incrível, funciona muito bem e é bem mais seguro que um humano. Nunca mais quero um carro sem isso. Mas sentado aqui na vida real, apenas como um cliente tentando usar um robotáxi, algo estagnou, e eu não sei o que é. E a nova conta de rastreamento de robotáxi, para a qual Ethan transferiu tudo, pelo menos enquanto ele vai trabalhar na Tesla durante o verão, disse: apenas um Tesla robotáxi foi registrado realizando corridas sem supervisão em Austin nas últimas 2 semanas. Além disso, as corridas continuam limitadas a uma área semelhante à cerca geográfica original de 19 milhas quadradas, e elas só operam em dias e horários restritos. Além disso, o rastreador robotáxi identificou 8 veículos sem supervisão. Tesla robotáxis, mas apenas um foi visto na última semana. Os demais foram vistos pela última vez há cerca de 3 semanas. E Elon disse no final de janeiro que você verá a quantidade de autonomia aumentar dramaticamente, acho que basicamente todo mês. Mas infelizmente, no mês de fevereiro não vimos nada parecido com isso. Mais uma vez, vejo contas importantes da Tesla espalhando informações falsas, compartilhando números como 347 na Bay Area e 89 em Austin para sugerir que a frota cresce e tudo vai bem. Mas isso não é verdade. Você precisa olhar para o número de veículos ativos na frota se for usar esses dados de qualquer forma. Vocês sabem, não confio tanto nesses números quanto outros, mas menciono porque é tudo o que temos como base. Mas o meu ponto é que, desse número 89 que as pessoas estão divulgando, 44 deles estiveram inativos nos últimos 30 dias. Já expressei minha opinião sobre por que acredito que a Tesla está parada na implantação do Robotaxi. Se perdeu o vídeo, eles aguardam o 14.3, esperam a inclusão dessa capacidade de raciocínio e talvez também um modelo com 10 vezes mais parâmetros que ainda não temos. Então é verdade, a situação não supervisionada em Austin parece estar regredindo em vez de avançar neste momento. Isso não é um dado oficial, é apenas o melhor que temos. E eu só estou trazendo isso à tona novamente porque sei que há pessoas por aí, provavelmente mais agora do que nunca, que estão começando a desenvolver dúvidas reais sobre a capacidade da Tesla de alcançar a direção não supervisionada. Já falei antes, tenho minhas frustrações sobre o cronograma e as expectativas definidas por Elon e pela Tesla. Mas eu só quero deixar claro, pessoalmente, que não tenho nenhuma dessas dúvidas de que a Tesla vai resolver isso e será a primeira a realmente escalar. Mas pelo menos por enquanto parece que vai acontecer em um cronograma diferente do que muitos de nós esperávamos e ou desejávamos. Um salve para Evie Wire por chamar a atenção para isso, mas Rudy Dias, o fundador e CEO da Height Logistics, acabou de dizer no LinkedIn que eles participaram do TPM entregando um container para um dos nossos clientes na conferência. Essa ação destacou nosso novo caminhão Tesla. Já temos 25 caminhões elétricos na frota e planejamos adicionar mais caminhões Tesla em breve. E TPM significa apenas Conferência Marítima Transpacífica, o que sim representa uma ótima divulgação não só para a Height Logistics, mas também para o Tesla Semi. A conta do Tesla Semi informou que a fábrica de caminhões está quase pronta e compartilhou uma postagem de Ashley Vance mostrando a primeira vista do interior da fábrica, que é enorme e espetacular. O episódio será lançado em breve aqui no YouTube. No momento da gravação, esse vídeo ainda não foi postado, mas vou deixar um link abaixo para as contas onde ele será publicado. A Lead Charge divulgou seu relatório de 2026 sobre cadeias de suprimentos automotivas, destacando montadoras globais que constroem cadeias de veículos elétricos justas, sustentáveis e sem combustíveis fósseis. Esta análise usa cerca de 90 indicadores com foco principal em combustíveis fósseis e sustentabilidade ambiental. O segundo pilar trata de direitos humanos e obtenção responsável de recursos. Isso não deveria ser surpresa nenhuma, mas a Tesla foi a montadora número 1, com uma pontuação total de 49%. A Ford ficou em segundo lugar com 45% e a Volvo em terceiro com 44%. E a Tesla ampliou sua vantagem sobre a Ford em 1 ponto este ano. Estou compartilhando isso porque ainda vejo pessoas falando sobre o cobalto e direitos humanos, o que realmente deve ser considerado. No entanto, a Tesla é de longe a melhor empresa em evitar ter participação nesses problemas. E esse relatório confirma exatamente isso. A Tesla é de longe a empresa mais transparente em mapeamento de riscos de direitos humanos e obtenção direta de minerais. A Tesla foi a primeira a divulgar exemplos de medidas corretivas para violações trabalhistas. E como vimos nos relatórios ambientais da Tesla, eles fazem uma diligência incrível com riscos e medidas super detalhados, especialmente quando se trata de obter materiais como níquel, lítio e cobalto. Como sempre, acho importante destacar onde a Tesla é criticada. O relatório afirma que ela está atrás dos concorrentes na descarbonização do aço.
E a Tesla também perdeu pontos porque não tem um acordo coletivo de trabalho com seus próprios funcionários. Mas já discutimos os ótimos motivos para isso no passado. Então, perder pontos por algo assim, na minha opinião, na verdade colocaria em dúvida a credibilidade de relatórios como esse desde o início. Se tiver interesse, deixo o link abaixo. Sobre sindicatos, André Tcherik da Diga Berlim afirmou que a Gamital não conseguiu vencer a eleição do Conselho de Trabalhadores da Diga Berlim. A participação sindical foi reduzida de quase 40% em 2024 para 31% este ano. Esta mensagem da equipe da Diga Berlim indica apoio à codeterminação independente. A lista chamada Diga United, liderada pela atual presidente Michaela Schmitz, recebeu mais votos com mais de 40%. Boas notícias para a Diga Berlim. Então, a Diga Berlim continuou a resistir com sucesso à EGA Mittal e àquele sindicato dos metalúrgicos que trabalham para fazer a Tesla assinar um acordo coletivo de trabalho. O que, como já mencionamos no passado, provavelmente atrasaria ainda mais as coisas na Diga Berlim. E provavelmente também levaria a coisas como mais burocracia, custos mais altos e possíveis greves. E além disso, a Gamital agora terá ainda menos influência do que tinha no passado. Em 2024 eles tinham 16 assentos, agora vão cair para 13. Então, os funcionários deram seu recado. Os funcionários da Diga Berlim preferem esse modelo flexível de conselho de trabalhadores em vez do controle sindical tradicional. E talvez o mais importante para nós, Elon disse no passado que a influência sindical poderia realmente impedir a expansão da Diga Berlim. Então, a partir daqui, esse novo Conselho de Trabalhadores com 37 membros começará a votar e eleger sua nova liderança. E desses 37 assentos, por assim dizer, 24 deles permanecem independentes, com apenas 13 sendo pró-sindicato, o que significa que estes últimos, obviamente, têm uma influência minoritária. E salvo alguma eleição especial, essa será a configuração pelos próximos 4 anos, até que a próxima votação aconteça em 2030. Elon republicou essa foto em uma postagem de Luca Greco sobre o Cybercab e as fundições, que é a nova e mais simples estrutura de veículo que a Tesla já projetou. 2 gigafundições, painéis estampados e junção mínima. A fundição traseira da parte inferior não tem caixas de roda integradas, apenas paredes laterais planas. Então a Tesla simplificou ainda mais o design das fundições. E como o Luca disse na postagem compartilhada por Elon, um robotáxi não possui coluna de direção nem controles para motorista. Essa liberdade permitiu que a Tesla projetasse a fundição do zero, criando soluções novas, algumas até contraintuitivas ao avanço do gigacasting. Naturalmente me perguntei, por que a Tesla coloca paralamas na fundição dianteira, mas não na traseira? Luca escreveu um artigo sobre o tema, afirmando que as torres dos amortecedores são componentes críticos do design da fundição dianteira. Não integrar esses paralamas à fundição principal, em comparação com a traseira, exigiria adicionar muitas peças nas etapas subsequentes de fabricação, prejudicando a eficiência de usar uma gigafundição na dianteira. Dito isso, os grandes paralamas na fundição dianteira realmente apresentam desafios, como evidenciado pelas extensas estruturas de reforço usadas para aumentar a integridade estrutural dessas grandes áreas planas. Mais uma vez, mais inovação da Tesla. Eles basicamente estão dizendo que, bom, precisamos dos paralamas dianteiros porque precisamos de força e estabilidade. Mas na traseira realmente não precisamos disso, então vamos eliminá-los, manter as coisas o mais simples possível e torná-las o mais leves possível. O que volta ao ponto que já mencionamos há anos, nem toda gigafundição é igual. Então, você pode ouvir outras empresas agora fazendo gigafundição, mas isso não significa que elas tenham o mesmo nível de eficiência e inovação que a Tesla tem. E são todas essas inovações ao longo dos anos que foram testadas, aprovadas e acumuladas umas sobre as outras. É por isso que a Tesla será capaz de oferecer o menor custo por quilômetro de longe. E talvez ainda mais importante, continuar tendo os veículos mais seguros nas estradas. Uma fonte japonesa informou hoje que um grande fabricante americano de veículos elétricos, provavelmente a Tesla, anunciou planos de implementar direção autônoma com IA em vias públicas no Japão ainda este ano. Além disso, hoje, a Tesla revelou um carro autônomo usando IA circulando em vias públicas. Os testes estão em andamento no Japão desde agosto do ano passado, mas anteriormente os testes tinham sido realizados apenas em um carro, o Model 3, mas agora a Tesla começou a testar o novo Model X. O presidente da Tesla Japão disse que estão fazendo tudo o que podem para implementar esse sistema ainda este ano. E ele observou que a Tesla precisa melhorar a conformidade com as leis de trânsito exclusivas do Japão, como a exigência de parar antes das faixas de pedestres.
E, eventualmente, se a Tesla for bem sucedida, então a proibição do uso geral do FSD supervisionado seria suspensa no país, o que significa que o recurso poderia ser potencialmente adicionado a cerca de 40 mil veículos que já foram vendidos no Japão. Infelizmente, não temos nada mais específico além de que a aprovação no Japão é esperada para este ano, mas não se esqueça que a Tesla espera pela aprovação do FSD supervisionado pelo RDW ainda este mês de março. Caso você não tenha visto, Jim Farley deu uma entrevista para a Car and Driver recentemente e falando sobre a F-150 Lightning disse: "Eu teria feito totalmente diferente." Quero dizer, não sabíamos o que não sabíamos. Farley disse: "Logo percebemos que nosso preconceito com motores a combustão nos impediu de projetar corretamente os carros elétricos. Tínhamos o Mach-E, o e-Transit e uma Lightning, e as pessoas adoravam. O problema era que nunca pagariam o preço que colocamos no veículo." Farley disse que quando a Ford desmontou um Tesla depois de contratar Doug Field da Tesla, ele ficou absolutamente pasmo. Aconteceu que o chicote elétrico sozinho era 32 kg mais pesado do que o do Mach-E e aproximadamente 1 km mais longo do que o da Tesla. Ele disse que não sabíamos o que se passava na cabeça dos engenheiros da Tesla, mas agora entendemos. Eles não tinham preconceito, mas nós tínhamos. Fomos ao responsável da cadeia de suprimentos e pedimos outro chicote elétrico. A Tesla afirmou: "Vamos criar o veículo com a bateria mais leve e pequena possível, uma abordagem diferente." A revista Car and Driver informou que conversou com uma fonte de outra grande montadora, que relatou passar pelo mesmo tipo de escrutínio. Desmontando a Tesla, a fonte disse que os engenheiros da Tesla analisaram cada detalhe para economizar centavos, levando a decisões da montadora tão detalhadas quanto a distância entre os clipes do chicote no corpo do veículo para economizar frações de centavo por carro. Esse tipo de mentalidade é exatamente o que Farley está se referindo. Falando em ficar pasmo, eu estou. Como é que um CEO como Jim Farley só agora, em 2026, está chegando a essas conclusões? Pessoas comuns como você e eu, com acesso muito limitado a qualquer informação privilegiada, já vêm dizendo isso há anos. Eu nunca desmontei um Tesla, mas graças a Sandy Monroe e ao Monroe Live, e com toda a cobertura que foi surgindo ao longo dos últimos 3 anos, ficou óbvio para qualquer um que presta atenção como a Tesla está um passo à frente quando se trata desse jogo de economizar cada centavo. E são exatamente coisas como essa que me lembram que só porque alguém está em uma posição de poder não significa que essa pessoa tenha ideia do que está fazendo. Especialmente quando um novo paradigma é introduzido, como os veículos elétricos. Só porque Farley conduz bem um navio com motores a combustão, não garante que ele seja ideal para liderar a empresa no desenvolvimento de veículos elétricos. Lucas, ex-funcionário da Tesla, afirmou: "Agora construo fábrica de chicotes elétricos." A diferença da Tesla para outras montadoras é que seus engenheiros realmente pensam no que projetam. Todo o resto só copia o que fizeram da última vez com alguns ajustes. Tive um cliente usando um cabo multicondutor super caro. Perguntei por quê. Disseram que era o que o engenheiro anterior usava. Ele trocou por condutores simples, 90% mais baratos e com o mesmo funcionamento. Ganhamos menos, mas eles ficaram mais competitivos, seguem criando coisas legais e talvez aumentem a participação no mercado. Então sim, para Farley está tirando essas conclusões este ano ou até mesmo no ano passado, em 2025, e só agora compartilhar isso, na minha opinião, é uma negligência criminosa. Você talvez tenha ouvido que a Toyota e a Stellantis não fazem mais parte daquele grupo de compartilhamento de CO2 em toda a Europa. Toyota cumprirá sozinha sua cota de redução de CO2, enquanto a Stellantis se beneficiará da entrada da Leapmotor, sua subsidiária na União Europeia. Só queria destacar que ambas as empresas ainda têm até dezembro para finalizar seus planos de agrupamento, então tudo isso pode mudar se elas não conseguirem cumprir suas cotas de CO2. Como temos acompanhado há mais de um ano, o governo atual dos Estados Unidos vem trabalhando para tornar obsoletos esses créditos regulatórios que a Tesla ganha no país. E a União Europeia, ao mesmo tempo, vem flexibilizando seus próprios padrões de emissões. Até agora não houve queda na receita da Tesla com créditos regulatórios, mas é algo para acompanhar neste ano. Então agora o grupo da Tesla na União Europeia se resume a Tesla, Ford, Honda, Mazda e Suzuki. Em uma nova atualização de software que está sendo lançada agora para os proprietários da Cybertruck, a informação é que o cancelamento ativo de ruído agora está oficialmente disponível. Esse recurso usa o sistema de áudio da Cybertruck para cancelar o ruído de baixa frequência da estrada, mas ainda não está disponível para todos. Atualmente, a forma mais fácil de saber se você tem o recurso é acessar controles, ir em áudio e verificar se há a opção de ativar a redução de ruído da estrada. O Bank of America acabou de retomar a cobertura das ações da Tesla, e agora, o analista Alexandre Perry definiu um preço-alvo de $460.
Ele disse: esperamos que a Tesla lidere rapidamente os serviços de robotáxi, pois pode expandir de forma mais lucrativa que os concorrentes. Perry acredita que a Tesla expandirá rapidamente seus robotáxis daqui em diante. A tecnologia padrão usada na indústria de veículos autônomos é a fusão de múltiplos sensores, enquanto a abordagem da Tesla, baseada apenas em câmeras, é tecnicamente mais difícil, mas muito mais barata e aproveita um motor de dados da frota de consumidores. A estratégia da Tesla deve permitir um crescimento mais lucrativo que os concorrentes de robotáxis. Obrigado, acho que é isso, Alexandre. Nada revolucionário aí, mas a cobertura foi reiniciada no Banco da América. Elon disse que a Tesla será uma das empresas a criar a IAG, e provavelmente é a primeira a fazê-la em forma de modelagem atômica humanoide, o que é claramente uma referência ao Optimus. Respondendo ao Holmes, que disse: você não escreve seu código, mas dirige seu carro, Elon afirmou que grandes mudanças estão por vir. Só rapidinho, como prometido, queria atualizar vocês sobre o que está acontecendo. Infelizmente, ainda não posso entrar em detalhes. Vou contar quando puder. Mas por enquanto, só quero que todos saibam que há cerca de 3 ou 4 semanas, comecei a passar por uma das maiores reviravoltas profissionais que já enfrentei, e essa foi 100% inesperada. Isso se transformou em um momento em que Ashley e eu tivemos que nos unir e realmente pensar e orar sobre o que queremos fazer e como queremos seguir daqui para frente. E como tenho certeza de que muitos de vocês sabem, em momentos como esse, naturalmente você começa a pensar nas suas prioridades e no que é mais importante para você. Então, de certa forma, sou absolutamente grato por isso, porque isso me permitiu pensar mais a partir dos princípios básicos e, no final das contas, tentar tirar o melhor dessa situação. E vou dizer que nas últimas semanas, as notícias no mundo Tesla têm sido bem escassas em comparação ao que eram no passado. Então, desse ponto de vista, as coisas deram certo. A partir de agora, meus planos não mudarão. Eu pretendo fazer uploads se e quando houver conteúdo suficiente para conversar e analisar, já que não consigo simplesmente postar só por postar ou por causa do meu bolso. Mas eu pretendo trazer as entrevistas de volta ao Eletrificado depois de um longo hiato. Se quiser sugerir alguém para eu trazer ao canal, deixe o nome nos comentários. Vou trabalhar nessas sugestões nas próximas semanas e meses. E eu realmente tenho outras coisas que são tangencialmente relacionadas à Tesla e que estão me fascinando muito neste momento. E tenho alguns planos bem empolgantes para coisas que estão em andamento. Como ainda estou em transição, com tudo indefinido e tentando resolver, não estou pronto para compartilhar detalhes, mas espero que isso mude em breve. Quero, antes de tudo, agradecer a todos pela paciência e compreensão nas últimas semanas. Eu realmente espero que a qualidade do meu conteúdo nesse período não tenha piorado de forma significativa. Não costumo inventar desculpas, só queria que soubessem que temos muita coisa acontecendo. Eu tenho me sentido bastante distraído e fui puxado para várias direções diferentes, o que tirou um pouco do meu foco do Electrified. Mas o lado bom é que daqui para frente, provavelmente nas próximas semanas, meu tempo deve continuar a se liberar, me dando mais energia e atenção para dedicar ao Electrified. Então obrigado por todo o apoio e compreensão. E se você tiver qualquer feedback para o canal, coisas que você gosta, coisas que não gosta, como sempre, vou tentar ler todos os comentários deste vídeo, enquanto eu ajusto e procuro mudar um pouco as coisas daqui para frente. E não se preocupe quando eu digo mudar as coisas. Eu não vou mudar nada fundamentalmente no Eletrificado, no fim das contas eu só quero melhorar, adicionar mais ao que estou fazendo aqui. Mas no fim das contas a missão continua a mesma. Eu só quero ser o mais útil possível. Então me digam como isso seria para vocês. E novamente, quando eu puder compartilhar mais detalhes sobre exatamente o que aconteceu, com certeza vou fazer isso. As ações da Tesla fecharam o dia a $405,55, uma queda de 0,1% enquanto o NDX caiu 0,29%. O volume continua baixo, negociando cerca de 18% abaixo da média. Desejo a todos um ótimo dia e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.